Então aí vem a importância de começar a investir, porque você faz a sua reserva render um pouco mais, né? Você começa a construir ali uma renda passiva, você começa a construir algo que vai te gerar frutos, né? Que são os ativos, que você começa a comprar ativos. E o segundo passo que é fazer mais dinheiro para ter ainda mais margem para você investir cada vez mais. E aí você começou a investir. Começou a investir, lá abriu sua conta na corretora, tal, comprando ativos. Foi investindo. Primeiro fez uma reserva de emergência ou não? Sim, primeira reserva de emergência. Aí foi minha primeira preocupação, né? Depois que essa primeira chave virou, aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falei, cara, se alguma coisa der errado, e fiquei nessa preocupação, falando, tem que ter reserva de emergência. E isso foi antes ainda da pandemia, né? Então, nem se imaginava que poderia chegar numa situação tão drástica quanto a gente chegou. E aí foi quando eu fiz meu primeiro passo para reserva de emergência. Eu ficava sempre coçando a mão ali para já colocar o pé na renda variável, né? Para poder... Já tava muito por dentro, já estava lendo muito, já tinha feito muito curso. Inclusive o seu foi o primeiro que eu fiz. E aí eu tava muito naquela ânsia de querer investir na renda variável. Falei, cara, mas não, pé no chão. Primeiro tem que ter reserva para pelo menos 6 meses. Porque se qualquer coisa der errado, a gente tá assegurado. Aí esse foi o primeiro passo, reserva de emergência. Aí, como você falou, né? Primeiro passo, reserva de emergência, mas também aliado ao estudo, né? Aliado ao estudo. Não tem como você sair do nada fazendo, tem que estudar. Não dá pra colocar do nada a primeira vez na bolsa de valores lá, não. Exato. Você tem que estudar, você tem que entender o que é um ativo, o que é um passivo, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, como que funciona a dinâmica de mercado, taxa de juros, taxa Selic, inflação, o que isso influencia. Então, o primeiro passo é estudar. Né? Muita gente, eu recebo perguntas, centenas, né, de perguntas ali diariamente. Como eu começo a investir? Qual é o melhor investimento? O que eu tenho que fazer? Cara, a primeira coisa é você estudar. Se você não sabe o que é uma inflação, o que é taxa de juros, o que é um cupom, enfim, o mínimo de economia, o que é demanda e oferta, não tem como você investir. Porque falta conhecimento técnico mesmo. Você, às vezes, uma situação normal de mercado, às vezes uma situação ali banal, você pode ficar desesperado, você pode cometer grandes erros. Sim. Então estuda primeiro a parte fundamental, a parte técnica, a parte realmente básica, né, de economia ali, de até matemática básica, que tem muita gente que não entende juros compostos, juros simples, porque aí sim, aí você começa a ter já como se fosse ali um nivelamento, né, que eu falo que é como se fosse o assentamento de uma casa, sim, que você depois vai construindo um conhecimento mais fino em cima, né, daquele assentamento e vai aprendendo realmente. E o campo de batalha, né, que eu falo, a prática, ajuda muito. Porque não adianta nada também, né? Eu falo o seguinte, o aprendizado, ele é como se estivesse num caiaque. O aprendizado é você estar num caiaque. Imagina só, você está no caiaque com remo. De um lado é o conhecimento. Do outro lado é a prática. Se você só estuda, você não sai do lugar, você rema só de um lado e fica em círculo. Se você só pratica sem estudar, é a pessoa que quer aprender ali na marra. Ela também fica rodando em círculo. Então é estudar e praticar. Então é conhecimento técnico ali, né, a parte teórica e a prática auxiliando, e você vai andando para frente dessa forma. Então você começou a investir e aí depois veio a ideia de falar, cara, eu preciso fazer mais grana, preciso fazer mais renda, porque ter outras fontes de renda também te deixa mais seguro, né? Eu falo que a única estabilidade que existe é você ter outras fontes de renda, porque se você depende só de uma, né? Sua fonte de renda pode ser até grande, mas, cara, você depende só de uma. Imagina uma mesa que tem só uma perna. Por maior que seja essa perna, se ela cai, a mesa toda cai. Então, ter outras fontes de renda te torna muito mais antifrágil e você fica mais tranquilo também. De novo, ter só uma renda, torcer para que tudo dê certo. Exato. Por melhor que ela seja, por mais organizado que você seja, por mais reserva que você tenha, ter só uma fonte de renda é torcer que tudo dê certo. E só complementando também o que eu estava falando antes, tem uma frase que eu vi e foi uma das coisas que me mudou também, né? Que fez me mudar. Que é, na prática, a teoria é outra. Então não adianta também você ficar só na teoria, porque na prática não acontece. Então assim, quando eu comecei a estudar, uma das primeiras coisas que fala, Tesouro Selic não tem como você perder dinheiro, só vai. Aí a gente não teve agora, ano passado, Tesouro Selic lá caindo. Então você tem que ter lá aquele sangue frio da prática acontecendo para você poder prosperar também, né? E é isso, aí foi outra coisa também, né, que a gente estava conversando antes. Cara, para poupar tem um limite. Então assim, eu já estava no limite. Então assim, já chegou no momento em que eu tava tipo tudo, até uma vez foi engraçado, não sei se pode falar isso, depois corta qualquer coisa também. Até o aniversário do ano passado, logo antes da pandemia assim. Aí a gente foi no local lá, a entrada era tipo 30 conto. E aí eu e minha esposa ia dar 60, eu falei, porra, Zé, são 6 cotas de MXRF, porra. Começa a transformar. Aí tu começa a falar assim, porra, para com isso e tal, não sei o quê. Então, tipo assim,
chega no momento que se você ficar pensando só na questão do poupar em si, você vai ficar limitado a aquele valor lá que você vai ter que abrir mão de fazer outras coisas para poder poupar, né? E aí, então, não tem como. Você tem que ir atrás de aumentar a renda, né? E aí a gente sabe que, ainda mais na profissão de professor, né? Que não é tão valorizada assim quanto deveria ser. Então, os salários, eles, por melhor que Brasília pague, se você for comparar com outros locais, a gente aqui ainda está num patamar muito bom, mas por mais que pague aqui, ainda tem um limite. Então, não tem jeito. Você tem que ir atrás de procurar uma renda extra. Foi quando eu comecei a fazer. Aí, naquela mentalidade ainda de escassez, comecei a me desfazer de coisas de casa. Foi ótimo, porque era uma coisa que também que eu não estava usando, não deixei de... Não fui vender coisas que eu estava usando. Mas vendi coisas que não estava usando, muito também para pagar aquele empréstimo que eu tinha comentado lá no começo. Então foi assim também que eu consegui me livrar dessa dívida. Fez aquele esforço